Olá pessoal, tudo bem? Então estou voltando aqui, tá certo? Para a gente continuar a falar um pouquinho sobre funções oxigenadas, tá? Na primeira aula a gente comentou sobre a identificação dos grupos funcionais, tá? Para identificar, né, os diferentes tipos de compostos oxigenados que é possível se encontrar. Um álcool, um fenol, um enol, um aldeído, um ácido carboxílico. Então, esse foi o objeto da nossa primeira aula: identificar grupos funcionais, tá? Fizemos alguns exemplos, né? Fizemos algumas questões. E antes da gente continuar com o segundo tópico, eu vou fazer mais uma questão só para a gente revisar o que foi visto na aula anterior, tá bom? Então essa questão ela fala o seguinte, ó: feromônios são substâncias químicas secretadas pelos indivíduos que permitem a comunicação com outros seres vivos. Nos seres humanos, há evidência de que algumas substâncias, como a androstenol e a copulina, atuam como feromônios. As substâncias estruturais, as fórmulas estruturais do androstenol e da copulina apresentam-se representadas. Então, abaixo eu tenho aí a estrutura, né, a fórmula estrutural do androstenol e a fórmula estrutural da copulina, tá? E o que ele pergunta é o seguinte: as funções oxigenadas encontradas no androstenol e na copulina são respectivamente, tá? Então, a gente vai seguir aquela dinâmica. Você vai dar um print aí nas alternativas, tá certo? Você printa as alternativas, você printa também as estruturas, né? Dá uma pausa e tenta chegar a uma conclusão, que aí em seguida a gente vai resolver e vai verificar se a tua conclusão, se a tua resposta ela bate com a nossa, tá certo? Então, bem, aí a estrutura da copulina à direita e a estrutura do androstenol à esquerda. E a gente consegue identificar os seguintes grupos funcionais, ó. Na copulina, você tem um ácido carboxílico, né? Aquele grupamento C-OH, né? Uma carbonila ligada a uma hidroxila. A gente chamou isto na aula passada de carboxila, né? E um álcool, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, né? Sempre que eu tenho hidroxila ligada a um carbono saturado, a um carbono que só faz ligação simples, então eu tenho a função álcool, tá? Então, os grupos funcionais encontrados nas duas estruturas são, respectivamente, um álcool e um ácido carboxílico, tá? Na ansiedade, você poderia cometer um erro de chamar isso aqui, ó, de chamar isso aqui de fenol, porque você na ansiedade ia ver a cadeia cíclica e associar a um anel aromático. E a hidroxila ligada ao anel aromático, a gente sabe que é um fenol. Só que essa estrutura cíclica aqui, ela não é aromática, né? Porque não tem aquela questão, aquela condição das duplas alternadas, né? Tá cheio de carbono saturado, tá cheio de carbono sp3 aí. Então essa cadeia cíclica, ela não é aromática. Logo, esse composto não pode ser um fenol. Ele é um álcool, hidroxila ligada a um carbono saturado. Beleza, gente? Então, foi só mais uma questão para a gente revisar o que foi comentado na última aula. E aí a gente já parte para um segundo tópico, que é quando a gente vai falar sobre nomenclatura, tá bom? Inicialmente, a gente vai seguir as regras IUPAC de nomenclatura, tá certo? Inicialmente, a gente vai seguir a proposta sugerida pela IUPAC, que é a padrão, é a oficial. Mas depois a gente vai comentar sobre algumas nomenclaturas usuais, tá certo? Que aparecem também bastante em questão, que inclusive encontra no nosso dia a dia. Como, por exemplo,
Em química, a gente chama etanol, mas na farmácia é chamado de álcool etílico. Então, etanol e álcool etílico são nomes diferentes para a mesma substância. O etílico ácido acético e ácido etanóico são nomes diferentes para a mesma substância. Ácido acético é um nome usual, é o que a gente encontra na garrafinha de vinagre, por exemplo, e ácido etanóico é o nome oficial, é o nome proposto pela IUPAC, tá? Então, o que a gente vai ver nesse primeiro momento são as regras oficiais de nomenclatura, tá bom? No segundo momento, a gente vai comentar sobre algumas nomenclaturas usuais. E o bacana é que as regras de nomenclatura, elas seguem um padrão parecido com aquele que a gente utilizou lá para o hidrocarboneto. Aquela regrinha de prefixo mais infixo mais sufixo. Não era assim? A gente dava o nome do hidrocarboneto em três partes. Um prefixo, que indicava quantos carbonos eu tinha na cadeia principal. Um infixo, que indicava o tipo de ligação química entre carbonos, se eram ligações simples, duplas ou triplas, e um sufixo, que indicava a função orgânica. No caso do hidrocarboneto, esse sufixo era O. Todo hidrocarboneto, em sua regra oficial, em sua regra IUPAC de nomenclatura, eles terminam com o sufixo O. Então você tinha metano, etano, propano, butano e aí vai, tá? O que mudava era na situação dos hidrocarbonetos ramificados. Aí você tinha que primeiro pôr o nome da ramificação para depois seguir com o nome da cadeia principal, né? Ramificação, prefixo mais il, então você tinha metil, etil, propil e aí vai, mais a cadeia principal. No caso do hidrocarboneto, prefixo mais infixo mais O, tá? O que é que vai mudar dos compostos oxigenados para os hidrocarbonetos? Basicamente, a gente vai ter duas mudanças. Qual será a primeira mudança observada ao atribuir a nomenclatura para os compostos oxigenados? A primeira mudança consiste na terminação, no sufixo. O sufixo O é o sufixo específico para hidrocarbonetos. A terminação O é a terminação que a gente utiliza para os hidrocarbonetos. As funções oxigenadas elas terão sufixos diferentes. Veja, por exemplo, aí o álcool. Olha como é que se dá a regra IUPAC para a nomenclatura do álcool. Você vai colocar um prefixo, que vai me dizer quantos carbonos eu tenho na cadeia principal do álcool. Você vai colocar um infixo, que vai me dizer o tipo de ligação química presente entre carbonos. E você vai colocar a terminação OL, OL, que é a terminação para álcool. Então, veja que o que muda inicialmente, né, o primeiro ponto que muda da nomenclatura do álcool para a nomenclatura de um hidrocarboneto, a primeira coisa que muda é a terminação. O álcool vai terminar em OL, o hidrocarboneto termina em O. Então, enquanto no hidrocarboneto você tinha metano, no álcool você vai ter metanol. Enquanto no hidrocarboneto você tinha etano, no álcool você terá etanol. Lá no hidrocarboneto você tinha, por exemplo, pentano. No álcool você pode ter, por exemplo, pentanol, né? Pentanol, no caso, pentan 1-ol ou pentan 2-ol. Mas essa questão do 1 e do 2 a gente vai ver já já como é que funciona. Então, a primeira diferença básica nas nomenclaturas, nas regras de nomenclatura do álcool para o hidrocarboneto, por exemplo, a primeira mudança é a terminação, é o sufixo. No caso do hidrocarboneto, sufixo "-o", no caso do álcool, sufixo "-ol". Essa é a primeira mudança, tá? A segunda mudança que a gente vai perceber nas regras de nomenclatura
dos compostos oxigenados em relação aos hidrocarbonetos são as prioridades, né? Por exemplo, quando você dava o nome de um hidrocarboneto insaturado, muitas vezes tinha que enumerar a cadeia principal. E a prioridade na enumeração da cadeia principal, no caso do hidrocarboneto, era a insaturação. Enumerava-se primeiro da extremidade mais próxima à insaturação, depois a extremidade mais próxima à ramificação. A prioridade era a insaturação. No caso do álcool, o álcool tem um grupo funcional. Lembra do grupo funcional do álcool? O grupo funcional do álcool é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O grupo OH é o grupo funcional do álcool. Então, ele passa a ser a prioridade. Quando você vai enumerar uma cadeia principal, enumera da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Quando você vai determinar a cadeia principal deve conter o carbono ligado ao grupo funcional. Então, o grupo funcional ele agora passa a ser prioridade. Antes, no hidrocarboneto, não tinha grupo funcional, né? Hidrocarboneto não tem grupo funcional, então a prioridade era a insaturação. Insaturação, ramificação, número de carbono, aí depende do que você está encontrando, se é a cadeia principal ou está somente enumerando. Mas nos compostos oxigenados que apresentam grupo funcional, então a prioridade passa a ser o grupo funcional. Então, essas são as duas mudanças que você vai perceber na hora de atribuir a nomenclatura de um composto oxigenado em relação à nomenclatura de um hidrocarboneto. Primeiro, a terminação. Não vai terminar em O. Cada composto oxigenado ele apresenta uma terminação. E no caso da prioridade, que agora o grupo funcional ele passa a ser a prioridade, tá? Então, a nomenclatura do álcool, regra IUPAC, consiste em você pôr primeiro um prefixo, seguido de um infixo e a terminação -ol. Caso esse álcool tenha ramificações, então coloca primeiro o nome das ramificações e depois o nome da cadeia principal, seguindo essa ordem. Prefixo, mais infixo, mais ol, tá? Mais ol, perdão. No caso do fenol, o fenol ele vai ter uma hidroxila ligada a um anel aromático. Então você vai pôr a palavra hidroxi, que é para indicar que existe hidroxila no composto, seguida do nome do anel aromático. Então, se essa hidroxila está ligada a um benzeno, hidroxibenzeno. Se essa hidroxila está ligada a um naftaleno, então hidroxinaftaleno. E assim sucessivamente. Você vai colocar hidroxi mais o nome das ramificações, da cadeia do composto aromático que essa hidroxila está ligada. Caso exista ramificações, hidroxi, nome das ramificações, nome do anel aromático, tá? No caso do enol, para quem não lembra, o enol é aquela função que apresenta hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla. Então, necessariamente, o enol vai ter pelo menos uma ligação dupla. Então, você vai pôr prefixo, mais em, mais ol. Se for necessário, coloca as numerações para indicar a localização da dupla, né? Do em, da dupla, e também do grupo funcional. Quando é necessário, a gente precisa colocar as numerações. Para indicar álcool, fenol e enol. A gente atribui a nomenclatura desse jeito, tá? Bem, em seguida, a gente tem aqui aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, né? Veja que as regras elas são muito parecidas. O que muda de um para o outro é a terminação, é o sufixo. No caso do aldeído, o sufixo é -al. Então você vai ter prefixo, mais infixo, mais -al. Veja aí no exemplo. Eu tenho um aldeído, no exemplo, que apresenta somente um carbono. Prefixo para um carbono é met. Como só tem um carbono, então não é possível ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então eu uso o infixo -an. E a terminação do aldeído, terminação -al,
então fica como nome metanal, tá? Lembrando que essas nomenclaturas são nomenclaturas que seguem a regra IUPAC, tá? Olha a diferença do aldeído para acetona. No aldeído, você usa a terminação al. Na cetona, você usa a terminação ona, tá? Então, a regra de nomenclatura para acetona vai ser a seguinte: você vai colocar prefixo mais infixo com a terminação ona, tá certo? Então, aqui no exemplo, ó, eu tenho uma acetona com 3 carbonos. Prefixo para 3 carbonos é prop. O infixo entre carbonos só tem ligações simples, então o infixo é an. E a terminação ona, então vai ficar como nome e o PAC desse composto propanona, tá? Prop de 3 carbonos, an, porque só tem ligações simples entre carbonos, e a terminação da cetona é a terminação ona, tá? Ácidos carboxílicos, a nomenclatura você vai seguir da seguinte forma: você vai colocar a palavra ácido, seguida do prefixo mais o infixo com a terminação oico. Então, a mudança aí do sufixo, né? Aldeído, al, cetona, ona, ácido carboxílico, oico. Então, aí do lado, no exemplo, eu tenho um ácido com 2 carbonos, o prefixo para 2 é et, então vai ficar ácido et entre carbonos. Eu só tenho ligações simples, então o infixo é an, e a terminação do ácido carboxílico eóico. Então fica como nome IUPAC ácido etanoico. Perfeito, gente. Então, quando você pega a base do hidrocarboneto, não é uma tarefa difícil dar o nome dos compostos oxigenados, tá certo? Porque as regras elas são muito parecidas. Basicamente, o que muda é a terminação do hidrocarboneto para os oxigenados e no processo de nomenclatura que tem que determinar a cadeia principal, enumerar a cadeia principal, a prioridade passa a ser o grupo funcional, tá? Bem, por último, a gente tem aqui a regra de nomenclatura do éter, do éster e do sal orgânico, tá? Então, vamos começar pelo sal orgânico. Vamos começar pelo mais fácil, tá? Depois a gente vai para o menos fácil. O sal orgânico é o seguinte, como eu falei, o sal ele é derivado de um ácido. No caso aí, pode, por exemplo, ser derivado de um ácido carboxílico. Então, o sal ele tem essa parte aqui, ó. Deixa eu demarcar. Ele tem essa parte aqui, ó. Opa, comi o potássio. Pronto, tá aparecendo um pedacinho do potássio ali. Essa parte que está demarcada é a parte oriunda do ácido. É a parte que vem do ácido. Como é que eu sei que essa é a parte que vem do ácido? Nesse caso, do ácido carboxílico. Eu sei que essa parte é a parte que vem do ácido por conta disso aqui, ó. Desse grupamento, C dupla O. O ácido carboxílico ele tem esse grupamento, C dupla O. No caso, é um grupamento C dupla O, OH. O que muda é que eu tiro o H e coloco no lugar o metal. Nesse caso aqui, o potássio. O potássio está assumindo aqui o lugar do hidrogênio. Tá? Todo esse grupo que não está demarcado, ele é oriundo do ácido. Tá? No caso do sal orgânico, como é que você vai dar o nome disso? Você vai colocar o prefixo, quantidade de carbonos que tem, seguido de um infixo, tá? O tipo de ligação química entre carbonos, e você vai colocar a terminação oato, tá? Quando você vai dar o nome de um sal, você coloca a terminação oato. Então vai ficar metanoato, etanoato, propanoato, butanoato e aí vai, tá? Esse grupamento aí, ó, nesse caso tem 2 carbonos, o prefixo é et, entre carbonos só tem ligações simples, o infixo é an e a terminação oato. Então fica etanoato de, coloca o nome do metal, que seria potássio, tá? Então, etanoato de potássio. Certinho, gente? Então, é dessa forma
que a gente dá o nome de um sal orgânico? Coloca prefixo, quantidade de carbonos, infixo, o tipo de ligação entre carbonos, com a terminação oato, tá certo? E em seguida coloca o nome do metal. Algo parecido a gente vai ver no éster. Deixa eu tirar isso daqui. Algo parecido a gente vai ver no éster. Tá aqui o éster, tá certo? O éster, ele tem esse mesmo grupo, ó. Esse grupamento que eu estou demarcando é o grupamento que vem de um ácido, tá certo? Deixa eu contar a história do éster. A história do sal a gente já sabe, né? O sal ele pode ser obtido a partir de uma reação de neutralização ácido-base, ou seja, a partir de uma reação de neutralização entre um ácido carboxílico e uma base. E é do ácido carboxílico que vem aquele grupamento, no caso do sal, tá? Como é que esse grupamento aparece no éster? O éster, gente, ele tem uma história. Como é que eu produzo um éster em laboratório? Ou como é que eu posso produzir um éster em laboratório? O éster ele pode ser produzido em laboratório a partir de uma reação química chamada de reação de esterificação, tá? Ésteres podem ser obtidos em laboratório a partir de uma reação química chamada reação de esterificação, tá? E como é que ocorre essa reação de esterificação? Quais são os reagentes utilizados? Muito simples. Numa reação de esterificação, você vai fazer um éster reagir. Aliás, perdão, desculpem. Numa reação de esterificação, você vai produzir um éster a partir de um ácido carboxílico e um álcool, tá? Então, quando você mistura ácido carboxílico e álcool em meio ácido, o produto ou um dos produtos dessa reação é um éster. Na verdade, gera éster e água. Essa reação é a chamada reação de esterificação, tá? Então, eu posso dizer que um éster ele pode ser derivado a partir da mistura de um ácido carboxílico e um álcool, tá? Por que eu estou falando pode? Porque não é somente esta reação que dá origem a um éster. Eu posso produzir ésteres por outros caminhos. Um deles é a partir da mistura entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Então eu posso gerar um éster reagindo ácido carboxílico e álcool, tá? Então eu posso encarar o éster ou eu posso encarar o éster com a seguinte lógica: a estrutura do éster vai ter uma parte derivada do ácido carboxílico e vai ter uma parte derivada do álcool. Eu passei essa linha aí no meio da cadeia. Tudo que você vê à direita é derivado do álcool. Tudo que você vê à esquerda é derivado do ácido carboxílico, tá? Professor, como é que eu vou saber se essa parte à esquerda é derivada do ácido carboxílico ou do álcool? É fácil. Entre o álcool e o ácido carboxílico, em termos de grupos funcionais, somente o grupo funcional do ácido carboxílico tem a C dupla O. O grupo funcional do álcool não tem. O grupo funcional do álcool é um OH, é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O grupo funcional do ácido carboxílico é um OH, é uma hidroxila ligada a uma C dupla O, a uma carbonila. Então, esta parte aí que tem a C dupla O, ela é derivada do ácido carboxílico. Todo o resto que não tem a C dupla O é derivada do álcool, tá? Então, um éster, ele pode ser obtido a partir da reação química entre um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação é chamada de reação de esterificação. O éster formado, ele vai ter em sua estrutura uma parte oriunda do ácido carboxílico. Por isso que eu, na nomenclatura lá eu coloco assim, ó, parte do ácido. É uma parte que deriva de um ácido carboxílico. Que parte é essa? É a parte carbônica que apresenta a C dupla O. Essa parte carbônica que apresenta a C dupla O
ela é toda derivada do ácido carboxílico. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui é derivado do ácido carboxílico, tá? Essa extensão carbônica que tem a C dupla O. Agora, a parte que não tem a C dupla O, no caso essa aqui, ó, essa parte é derivada do álcool, tá? Então, na regra de nomenclatura, o que eu chamo de parte do ácido é a extensão carbônica agregada a C dupla O do éster. O que eu chamo de parte do álcool é a parte agregada, né? Perdão, é a parte não agregada a C dupla O. Aqui não tem a C dupla O, tá certo? Como é que dá o nome do éster, então? Começa sempre pela parte do álcool, a parte que tem a C dupla O, colocando prefixo, mais infixo, mais o ato. É o mesmo ato que aparece aqui embaixo, ó. Esse mesmo ato aqui, tá bom? Prefixo, mais infixo, mais o ato. Então lá, ó, no ácido carboxílico, do exemplo do ácido carboxílico, você tem lá 2 carbonos, o prefixo para 2 carbonos é et, você tem apenas ligações simples entre carbonos, o infixo para ligações simples é an, e a terminação oato. Então vai ficar etanoato. Etanoato de, e em seguida você vai colocar a parte do álcool. A parte do álcool, que é a parte que nesse caso aqui só tem um carbono, você vai colocar o prefixo com a terminação ila. Então vai ficar etanoato de um carbono na parte do álcool, prefixo met, com a terminação ila, metila. Então vai ficar etanoato de metila. Tudo bem, gente? Tranquilo? O éster ele é um pouquinho mais complexo, a regra de nomenclatura, principalmente por conta da origem do éster, né? Ele pode ser obtido a partir da mistura de um álcool e de um ácido carboxílico, e aí quando você vai dar a nomenclatura do éster, você faz essa fração, né? Coloca primeiro a parte do álcool. Quando eu falo parte do álcool, você não vai usar a regra de nomenclatura do álcool, tá, gente? Essa parte do álcool é só para fazer a relação de que aquela parte da estrutura ela corresponde ao que a gente encontra no ácido carboxílico, com a C dupla O. Mas você não vai usar a terminação oico, que é a regra do ácido carboxílico, tá? Essa parte do álcool não quer dizer que você vai usar a regra de nomenclatura do álcool. Essa parte do álcool é só para dizer o seguinte, ó, isso é um éster, isso é obtido, né? Essa estrutura, esse composto é obtido a partir da mistura de um álcool e de um ácido carboxílico, e essa parte da estrutura ela veio do ácido, tá? E aí você vai dar o nome fazendo prefixo mais infixo mais o ato de, e aí por último você coloca a parte do álcool com o termo prefixo mais ila, tá bom? E lá em cima o éter. Como é que dá o nome do éter? O éter é o seguinte, ó. O oxigênio aqui, ó, no meio, eu vou passar uma linha em cima dele. O oxigênio é o divisor de águas. Do lado direito, você vê 2 carbonos. Do lado esquerdo, você vê um carbono. Então, o que eu chamo de parte menor e parte maior corresponde à parte com menos e à parte com mais carbonos. Nesse exemplo que está aí do éter, a parte menor é a parte com um carbono só e a parte maior é a parte com 2 carbonos. Então, parte menor e parte maior corresponde aos lados que são divididos pelo oxigênio. Você tem lá o oxigênio no meio dos carbonos, isso é um éter. Então, quantos carbonos eu tenho do lado direito do oxigênio? Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo do oxigênio? É isso que a gente chama de parte menor e parte maior, tá certo? Então, começa pela parte menor, a parte com menos carbonos, prefixo mais ox. E em seguida, você vai para a parte maior, a parte com mais carbonos. Aí, essa parte maior segue a regra do hidrocarboneto, prefixo mais infixo mais O, tá bom? Então, como é que vai ficar o nome desse éter? A parte menor, um carbono só, você vai colocar prefixo mais ox, vai ficar metox, tá? E a parte maior tem 2 carbonos, né? Você vai seguir a regra do hidrocarboneto. Prefixo mais infixo mais O. Então vai ficar
Ao todo, metoxietano. Tá bom, gente? Então, essas foram as regras IUPAC de nomenclatura para os compostos oxigenados, tá? Eu vou fazer alguns exemplos para a gente ver como é que funciona isso aí na prática, tá certo, gente? Então, vê só. Aqui eu tenho um primeiro exemplo. Ó, a figura representa a estrutura molecular do álcool isoamílico. Esse isoamílico é o nome usual, tá certo, gente? Empregado na fabricação de perfumes e também como solventes de tintas. Então tá aí a estrutura do álcool. Aqui nesse ponto, ó, eu tenho uma ramificação, né? Uma ramificação, cadeia principal embaixo, e aí eu tenho uma ramificação com carbono, né? Ramificação metil. E aí no final ele pede para a gente atribuir a nomenclatura desse álcool, tá? Então você vai dar um print nessa tela, você vai pausar, deixa eu voltar, né? Você vai dar o print nessa tela, fui rápido, não deu nem tempo de tirar o print. Então você vai tirar o print dessa tela, você vai pausar nessa parte para tentar ver se consegue encontrar o nome da estrutura anterior e em seguida a gente corrige, tá certo? Bem, quando você vai dar um nome de uma estrutura orgânica, a primeira coisa que você tem que definir é qual é a função orgânica. A primeira coisa que eu tenho que definir é qual é a função orgânica que aquele composto pertence. Por quê? Porque a regra de nomenclatura muda para cada função. A terminação, lembra? O sufixo muda para cada função. Então, se eu quero determinar o nome de um composto orgânico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a função orgânica a qual pertence o composto. Nesse caso, eu tenho a função álcool. Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Isso é um álcool, tá? É o primeiro passo para dar a nomenclatura de um composto. Saber qual é a função orgânica que aquele composto pertence, tá bom? Em seguida, sabendo qual é a função, porque se eu sei que é um álcool, eu já sei que a terminação será ol. Todo álcool termina em OL, na regra IUPAC. Todo álcool termina em ol, tá bom? Então eu já sei qual vai ser o sufixo utilizado, tá? Embora nas alternativas, né, todos eles, ó, só o último lá, ó, ele inverteu a ordem, né? Butanol, metil, não é butanol, metil. Primeiro escreve a ramificação e depois escreve a cadeia principal. Ele inverteu a ordem lá na letra C. Mas repara que todos eles terminam com ol, porque o próprio texto da questão já diz que a estrutura, ó, é um álcool, tá? Então ele já facilitou a minha vida nesse ponto. Ele já diz que é um álcool. Mas nem sempre ele vai dizer que a estrutura é a função tal. Você tem que descobrir analisando os grupos funcionais, tá? Então vamos lá. Primeiro, a função álcool. Em seguida, eu tenho que determinar qual é a cadeia principal. Então eu vou escolher essa como cadeia principal. Essa aqui, ó, tenho eu tenho um, dois, três, 4 carbonos, tá? Mas lógico, eu poderia escolher como cadeia principal essa aqui, ó. Eu poderia dizer que essa aqui também é a cadeia principal, dá no mesmo. Porque se eu escolher essa aqui como cadeia principal, eu também vou ter 4 carbonos, tá certo? Então, nesse caso específico, tanto faz se eu sigo esse caminho ou se eu sigo esse caminho aqui, ó. Dá no mesmo, tá certo? Como eu já fiz o slide, está com esse caminho como cadeia principal, então é esse caminho que a gente vai seguir. Mas eu poderia também subir lá naquele metil, lá em cima, né? Seguir esse caminho aqui, ó, que eu teria a mesma quantidade de carbonos e também teria a mesma quantidade de ramificações, tá? Só lembrando que quando você vai determinar a cadeia principal, existem regras. A primeira regra de prioridade é: a cadeia principal deve conter o carbono ligado ao grupo funcional. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono obrigatoriamente ele tem que estar na cadeia principal, porque é ele que está ligado
o grupo funcional, o grupo OH. Em seguida, você deve escolher a cadeia carbônica que tenha mais ramificações. Se você vai em frente, você vai encontrar um caminho que só tem uma ramificação. Essa ramificação aqui, ó, uma ramificação metil. Eu tenho 4 carbonos e uma ramificação metil. Se eu escolho esse caminho aqui, ó, isso também vai me dar 4 carbonos e uma ramificação metil. Então, ou um ou outro, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Por último, a última prioridade é o caminho que me dá mais carbonos na cadeia principal. Esse caminho que está aí tem 4 carbonos e o caminho que foi sugerido no slide também tem 4 carbonos. Então, tanto faz nesse caso se eu escolher esse caminho ou aquele anterior, tá bom? O próximo passo para dar nomenclatura é enumerar a cadeia principal. A enumeração, ela obrigatoriamente tem que ser feita da extremidade mais próxima disso aqui, ó, mais próxima do grupo funcional. A extremidade que está mais perto do grupo funcional, tem a ramificação lá em cima, e a extremidade que está mais perto do grupo funcional é a extremidade da direita. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tá bom? Então, essa é a numeração. No carbono 3, aqui, ó, eu tenho um grupo metil, tá certo? Grupo metil no carbono 3. Para dar o nome do composto, começa primeiro com as ramificações e depois vai para a cadeia principal. Então, eu tenho esse grupo metil, aí em cima, ó, verdinho, e esse grupo metil está ligado no carbono 3. Então, eu vou primeiro colocar o nome dessa ramificação. Vai ficar assim, ó, 3-metil. Só lembrando que esse 3 que aparece na frente do metil, ele não está me dizendo quantidade. Esse 3 na frente do metil, ele está me dizendo a posição que o grupo metil está na cadeia principal. Nesse caso, o grupo metil ele está no carbono 3. Tá certo, gente? Então, coloco primeiro o nome da ramificação e localizo onde essa ramificação está, no carbono 3. E depois eu vou para a cadeia principal. A cadeia carbônica principal tem 4 carbonos, então o prefixo é but. 4 carbonos, o prefixo é but. Entre carbonos, eu só tenho ligações simples, então o infixo é an, tá? Então veja, o but é para dizer que tem 4 carbonos. O an é para dizer que entre os carbonos eu só tenho ligações simples. E a terminação ol, que é a terminação para identificar a função álcool, tá certo? Só que esse álcool, a hidroxila está ligada no carbono 1. Então eu tenho que localizar também a hidroxila. Logo, vai ficar assim, ó, 1-ol, tá? Esse 1 que aparece aí no meio, antes do ol, ele serve para localizar a posição do grupo OH, tá certo, gente? O O aí, ele está me dizendo o seguinte, ó, o OH, ele está no carbono 1 da cadeia principal, tá certo? Então, o nome do composto é 3-metil-but-1-ol. A alternativa é a letra D, tá certo? A letra C ele diz isso, só que ele organiza de maneira errada, né? Eu primeiro coloco a ramificação e depois eu coloco a cadeia principal, tá certo? E além disso, na letra C ele colocou o número 1 antes do nome do composto. Esse número 1 ele tem que aparecer antes do grupo que ele está localizando. Nesse caso aqui, ó, eu estou localizando a hidroxila. Então, o número 1 ele tem que aparecer antes do termo ol e não aqui na frente do composto, tá certo? Bem, então, resposta letra D, certo? Mais uma questão para a gente concluir. A questão ela fala o seguinte, ó, o diacetil, também denominado 2,3 butanodiona, é usado como aromatizante, sabor manteiga, na fabricação de alimentos como a pipoca de micro-ondas sabor manteiga. Uma pesquisa recente aponta que esse composto pode aumentar o risco da doença de Alzheimer. Ponto. Doença de Alzheimer, ponto. Me atrapalhei na leitura. Bem, a fórmula estrutural desse composto
Então ele dá aí várias estruturas para a gente conseguir identificar que estrutura representa aquele composto. Então vamos por parte. Primeiro eu tenho que identificar qual é a função. Eu só posso dar a nomenclatura ou eu só posso atribuir qual é a estrutura se eu identifico qual é a função. Então o que acontece? O 2,3 butanodiona, essa terminação ona aqui, ó, essa terminação ona é terminação de cetona. As cetonas terminam em ona. Então eu sei que a butanodiona é uma cetona. Quando eu vou lá para os suspeitos, né, para as alternativas, ó, o que está aqui não é cetona. Isso aqui não é cetona. Para ter cetona tem que ter um C dupla O entre carbonos. Isso aí não é cetona. Então eu já elimino a letra E. A letra E não pode ser a minha alternativa. Pode ser a letra A. Tá vendo que na letra A tem um C dupla O ali entre carbonos? Na letra B também tem, na letra D também tem, na letra E também tem. Eu demarquei aí os grupos funcionais que caracterizam cetona, aqueles que têm C dupla O entre carbonos, tá bom? Então eu posso ter como suspeito letra A, letra B, letra D ou letra E. Letra C, não, tá bom? Acho que eu tinha falado letra E, não, é porque o C aqui está tão pequenininho para mim, parece um E, tá? Mas ali é a letra C, tá? Letra C, não. Pode ser A, pode ser B, pode ser D ou pode ser a letra E, tá? Então, o primeiro ponto é identificar qual é a função. Qual é a função orgânica? E analisar a estrutura para identificar grupos funcionais que caracterizam aquela função. Então, eu já sei que butanodiona é uma cetona, então eu tenho que procurar estruturas que tenham C+O entre carbonos, né? O grupo funcional cetona. O próximo passo é o seguinte: analisar o número de grupos funcionais que eu tenho na estrutura. Veja, o termo di, que está demarcado aí, ó, de butanodiona, esse termo di, ele me indica que eu tenho dois grupos funcionais cetona na estrutura. Uma diona, você pode entender como uma dicetona. É uma cetona que apresenta dois grupos funcionais. Então, quando eu olho para as estruturas, ó, a única que tem dois grupos funcionais cetonas é a letra B. Eu tenho duas cetonas na mesma estrutura. Então, essa é a minha butanodiona. Além disso, se você observar, nessa estrutura eu tenho quatro carbonos. Ó. Tenho um, deixa eu ver se eu vou conseguir marcar aqui, tá? Eu tenho um, dois, três, eita, três, quatro. Eu tenho quatro carbonos na minha estrutura, o que dá o porquê do prefixo but, que aparece aqui em cima, ó, da butanodiona, tá? Então, a alternativa correta, a alternativa que vai me dar a butanodiona, ela está na letra B. Ok, gente? Então eu fico por aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade e vai falar mais um pouquinho sobre compostos oxigenados, tá bom? Cheiro grande para todo mundo e até a próxima.